Em 1977, algo estranho aconteceu. Um sinal foi captado, vindo do espaço. Mas não era um sinal comum. Ele era forte, claro, e completamente fora do padrão. Por 72 segundos, esse sinal chamou a atenção de todos que o observaram. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que era. Esse evento ficou conhecido como o sinal UAU. Tudo começou em um observatório nos Estados Unidos. Um radiotelescópio estava analisando o céu, como fazia todos os dias, procurando padrões, ruídos, qualquer coisa fora do comum. E então, ele encontrou algo, um pico de sinal extremamente forte, muito mais intenso do que qualquer ruído comum do espaço, algo que simplesmente não deveria estar ali. O sinal foi registrado como uma sequência de números e letras, mas o que chamou a atenção foi a intensidade. Era cerca de 30 vezes mais forte do que o esperado. Quando o astrônomo responsável viu aquilo, ele ficou tão surpreso que escreveu ao lado da leitura: "Uau!" E foi assim que o sinal recebeu esse nome. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O sinal nunca mais apareceu. Nunca foi captado novamente. Mesmo com anos de observação e equipamentos muito mais avançados, nada igual foi detectado. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se era algo natural, por que nunca se repetiu? E se não era natural, então o que era? Alguns cientistas tentaram explicar. Poderia ser uma estrela, um cometa ou algum tipo de interferência. Mas nenhuma teoria conseguiu explicar completamente, porque o sinal tinha características muito específicas. Ele parecia direcionado, como se tivesse sido enviado. Mas enviado por quem? E de onde? O ponto de origem do sinal vinha de uma região da constelação de Sagitário, uma área do espaço com bilhões de estrelas e possivelmente bilhões de planetas. Ou seja, se algo foi enviado de lá, poderia ter vindo de qualquer lugar e talvez de alguém. Mas isso é só o começo, porque quanto mais os cientistas analisaram esse sinal, mais estranho ele se tornou. Depois que o sinal UAU foi registrado, cientistas do mundo inteiro começaram a tentar explicar o que havia acontecido. A primeira hipótese era a mais simples: interferência. Talvez algum sinal vindo da Terra, um satélite ou até um erro no equipamento. Mas essa ideia foi rapidamente descartada, porque o sinal tinha características muito específicas. Ele veio de um ponto fixo no espaço e seguiu exatamente o padrão esperado de um objeto distante. Ou seja, não era algo aqui da Terra. Outra teoria sugeria algo natural, como uma explosão estelar ou algum fenômeno cósmico desconhecido. Mas havia um problema. Fenômenos naturais geralmente deixam rastros ou se repetem. E esse sinal nunca mais apareceu, nem antes, nem depois. Isso fez com que uma hipótese mais ousada começasse a ganhar força. E se aquilo fosse artificial? Se não fosse apenas um ruído do universo, mas sim uma transmissão? Um sinal enviado intencionalmente? Alguns cientistas analisaram a frequência do sinal e perceberam algo curioso. Ele estava muito próximo de uma frequência chamada linha do hidrogênio. Essa frequência é considerada especial, porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Ou seja, se uma civilização quisesse enviar um sinal universal, essa seria uma escolha lógica. Algo que qualquer inteligência avançada poderia reconhecer. Coincidência ou estratégia? Outro ponto intrigante é que o sinal parecia estreito e bem definido. Diferente de ruídos aleatórios, ele tinha uma estrutura, quase como uma mensagem, mas sem conteúdo compreensível. E isso levanta outra questão. E se não conseguimos entender, porque não sabemos como interpretar? Assim como tentar decifrar uma língua completamente desconhecida. Mas existe um detalhe que intriga até hoje. Por que apenas 72 segundos? Se fosse uma transmissão, por que tão curta? Alguns acreditam que poderia ter sido um feixe direcionado, que passou pela Terra apenas por um instante, como um farol varrendo o espaço. E nós apenas cruzamos esse caminho, por acaso. Mas isso ainda deixa uma dúvida maior. Se foi um acaso, quantos outros sinais já passaram despercebidos? E se isso não foi único, mas apenas o único que conseguimos detectar? O mais inquietante é que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda não temos uma resposta definitiva. E talvez isso seja o mais assustador, porque significa
que pode existir algo lá fora, tentando se comunicar, e nós simplesmente não conseguimos entender. Mas a história não termina aqui, porque existem teorias ainda mais profundas e até perturbadoras. Mas e se o sinal UAU não foi apenas um evento isolado? E se aquilo não foi um acaso? Essa é a pergunta que intriga cientistas até hoje. Porque mesmo depois de décadas, nenhuma explicação conseguiu resolver todos os pontos. E quando algo não pode ser explicado, a mente humana começa a explorar possibilidades. Algumas delas, bem mais inquietantes. Uma das teorias mais discutidas é a de que o sinal pode ter sido uma tentativa de comunicação. Não uma mensagem completa, mas um teste. Como se alguém estivesse verificando se existe alguém ouvindo. Um olá, enviado para o vazio do universo. E por coincidência, nós estávamos lá. Mas então surge outra dúvida. Se foi uma tentativa de contato, por que nunca houve resposta? Ou pior, e se houve, mas não percebemos? Outra teoria sugere algo ainda mais curioso. E se esse tipo de sinal acontece o tempo todo, mas nós simplesmente não temos tecnologia suficiente para detectar todos eles? O universo é gigantesco e nossa capacidade de observação ainda é extremamente limitada. Ou seja, podemos estar cercados por sinais sem perceber. Mas existe uma hipótese ainda mais perturbadora. E se o silêncio for intencional? Alguns cientistas discutem a ideia de que civilizações avançadas podem evitar contato direto, observando a distância sem interferir, como se estivéssemos sendo monitorados. E o sinal? Talvez não tenha sido uma mensagem, mas um erro, ou algo que escapou sem intenção. E isso muda tudo, porque significa que pode existir algo muito mais avançado, muito mais próximo do que imaginamos. Mas no fim, a verdade é que ainda não sabemos. O sinal UAU continua sendo um dos maiores mistérios já registrados. Um evento único, curto e inexplicável. Um sinal que apareceu e desapareceu, sem deixar respostas. Apenas perguntas. E talvez, o mais assustador de tudo, não seja o sinal em si, mas o que ele representa. A possibilidade de que não estamos sozinhos e de que em algum lugar, no meio do silêncio do universo, alguém pode ter tentado falar com a gente. E nós, talvez não tenhamos entendido.